Universidade Federal do Rio de Janeiro, prova específica de Química, vestibular de 2009, questão número 8. O fósforo pode ser produzido industrialmente por meio de um processo eletrotérmico, no qual o fosfato de cálcio é inicialmente misturado com areia e carvão. Em seguida, essa mistura é aquecida em um forno elétrico, onde se dá a reação representada a seguir. 1 mol de fosfato de cálcio, mais 3 mols de dióxido de silício, mais 5 mols de carbono, dando formação a 3 mols de metasilicato de cálcio, mais 5 mols de monóxido de carbono, mais o fósforo. Item A. Calcule a variação do número de oxidação do elemento que sofre redução. Item B. Determine a quantidade máxima em mols de fósforo formado quando são colocados para reagir 8 mols de fosfato de cálcio com 18 mols de dióxido de silício e 45 mols de carbono. Bom, resolvendo o item A, calcule a variação do número de oxidação do elemento que sofre redução. No primeiro membro dessa equação, nós temos o fosfato de cálcio, onde o cálcio apresenta NOx mais 2, o oxigênio menos 2, então teremos 3 que multiplica mais 2 o NOx do cálcio, mais 2 que multiplica X, NOx do fósforo que eu quero saber, mais 8 que multiplica menos 2. Lembrando que a soma algébrica dos NOx tem que ser igual a 0. 2x igual a mais 10, x igual a mais 5, NOx do fósforo. Do outro lado, nós temos o fósforo na forma de uma substância simples, e toda substância simples apresentará NOx igual a 0. A universidade ela não quer o NOx, ela pede a variação, de modo que a variação do NOx e do fósforo, que foi o elemento que sofreu redução, será igual a 5. O item B dessa questão é uma estequiometria com excesso de um dos reagentes. Como é que nós sabemos que haverá excesso de um dos reagentes? Sempre que num cálculo estequiométrico alguém te fornecer vários dados, vários reagentes, estiver pedindo um único produto, com certeza aí nós teremos excesso de um dos reagentes, como fez a universidade. No primeiro membro dessa equação, nós temos 3 substâncias, obviamente consideradas reagentes: o fosfato de cálcio, o dióxido de silício e o carbono. E ela está pedindo a quantidade de fósforo que você pode obter às custas dessa reação. Bom, não havia necessidade de ela fornecer 3 reagentes. Como todo bom cálculo estequiométrico, devemos escrever a equação da reação. A universidade já deu a equação. Ajustar a equação. A universidade já forneceu a equação ajustada. E relacionar o que é dado com o que se pede. Vejam bem, o que é dado com o que se pede, no singular. Logo, não há necessidade do fornecimento de 3 reagentes. Sempre que isso acontecer, sempre que isso ocorrer, não tenham dúvida de que existirá excesso de um dos reagentes. Qual o significado disso? Um deles estará limitando a reação. Então vamos averiguar. Pela estequiometria da equação, eu tenho 1 mol de fosfato de cálcio, 3 mols de dióxido de silício e 5 mols de carbono. A universidade fala que você tem 8 mols de fosfato de cálcio pelo enunciado, 18 mols de dióxido de silício e 45 mols de carbono. Para 18 mols de dióxido de silício, nós precisaríamos de 30 mols de carbono e 6 mols de fosfato de cálcio. Basta multiplicar por 6, uma vez que o silício foi multiplicado por 6. Pela equação, nós temos 3 mols, quantidade fornecida pela universidade na questão, 18 mols, multiplicou por 6. Se você multiplicar o fosfato de cálcio por 6, você precisaria de 6 mols de fosfato de cálcio. No enunciado tem 8 mols, está em excesso. Se você multiplicar o carbono por 6, você necessitaria de 30 mols de carbono. No enunciado, 45 mols. Qual é a conclusão? O dióxido de silício é o reagente limitante. A partir do instante que você retirar todo o excesso, você poderá trabalhar com qualquer reagente. A nossa equação resolvida seria 6 mols de fosfato de cálcio, 18 mols de dióxido de silício, 30 mols de carbono. Qualquer um desses dados, você chegará ao resultado da quantidade de fósforo. Vamos contemplar o dióxido de silício, porque ele está no seu limite. Ele é o limitante. Pela equação do problema, 3 mols de dióxido de silício estará para 1 mol de fósforo, assim como 18 mols de dióxido de silício estará para 6 mols do fósforo. Então, 18 mols de dióxido de silício,
produzirão 6 mols de fósforo. Encerrada a questão.